Olá, continuando o nosso mini curso de Python, agora a gente vai continuar, né, vendo a parte de estruturas de controle, onde agora a gente vai ver os laços while e for. Esses laços eles são diferentes do primeiro, onde no primeiro basicamente a gente estava utilizando o if, né, por exemplo, aqui, e no if depois a gente passava uma condição, um bloco de condição bem aqui, dois pontos, e depois escrevia o escopo daquela condição, certo? Aqui no while, a gente vai ter o mesmo tipo de sintaxe, a diferença, contudo, é que a gente vai ter basicamente que esse laço ele não vai ser mais condição, no caso ele vai ser um laço de repetição. Por exemplo, vamos dizer que eu queira criar um contador, beleza? Então eu vou estar passando aqui um laço do tipo while, certo? Bem aqui, e eu vou estar passando uma condição aqui, que é para ele contar até aquela condição ser verdadeira ou falsa, beleza? E depois eu vou estar passando bem aqui um escopo dessa minha condição. O while do inglês, né, enquanto, então enquanto essa condição for verdadeira, aquele código vai ficar rodando de forma cíclica, certo? Por exemplo, aqui no slide eu coloquei basicamente um contador, né, onde eu declarei uma variável igual a zero e depois eu coloquei que enquanto esse meu contador, enquanto essa minha variável zero for menor que 5, eu quero que ele continue me mostrando ela rodando na tela, certo? Este bloco de código bem aqui, rodando na tela. E toda vez que ele mostrar, ele vai somar mais um no meu contador. Esse elemento aqui eu vou estar mostrando para vocês nessa aula também, que isso aqui é uma forma da gente resumir o código, e o Python ele tem bastante disso, da gente resumir o código. Agora eu vou abrir aqui o código, né, para eu poder estar mostrando para vocês. Bom, basicamente eu vou repetir aquele mesmo código aqui com vocês. Vamos dizer então que eu tenha um placar, certo? E esse placar ele começa com o valor zero. Então, quando eu vier bem aqui e eu vou escrever o while, né? Enquanto esse placar ele for menor do que 10, eu quero que ele continue me mostrando o placar na tela, beleza? O que eu vou fazer? Se eu rodar o código da forma que está agora, ele vai travar o meu computador. Por quê? Porque o placar ele nunca vai ser maior que 10 se eu estou definindo ele igual a zero aqui, certo? Então, esse valor aqui sempre vai ser true. Eu vou rodar aqui e vou depois parar o código forçadamente, só para vocês terem um exemplo, porque no início, quando eu estava aprendendo Python, eu fiz bastante isso e o meu computador vivia travando. Então, basicamente, quando eu rodar aqui, ó, vocês estão vendo que ele está printando zero várias vezes, até travou um pouquinho aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou vir bem aqui e vou clicar aqui nesse botão de interromper aquela operação, certo? O que ele fez? Ele verificou aqui basicamente que nunca, ó, isso aqui foi tudo que ele rodou. Ele vai verificar aqui basicamente que sempre o placar vai ser igual a zero. O que eu faço para evitar isso? Eu vou adicionar um valor ao placar. Então vou dizer que esse meu placar ele vai ser igual a ele mesmo mais 1. Então o que ele está fazendo? Vai começar como zero, bem aqui. Então ele vai vir bem aqui, ó. Vai mostrar isso aqui como sendo zero, certo? Esse zero bem aqui ele vai ser menor do que 10, então esse aqui vai me retornar um valor true, que é um valor verdadeiro, e ele vai mostrar para mim aqui o zero, beleza? Mas depois ele vai pegar placar, que é a minha variável, né? Mesma variável, e ele vai igualar isso aqui a ele mesmo, que é zero, beleza? E depois ele vai somar mais um. E no próximo laço, de onde é que ele vai voltar para poder fazer de novo o mesmo processo? Ele não vai voltar daqui, ele vai voltar do início daqui, ó. Vai voltar somente do escopo desse meu laço. Então, basicamente, ele vai vir bem aqui e vai verificar de novo. Esse placar, que valor ele vai assumir agora após o primeiro laço? Ele vai ser 1.
Depois que ele for 1, ele vai vir aqui de novo, vai printar esse meu placar e depois ele vai fazer o mesmo processo. Placar vai ter que ser igual ao valor dele, que no caso é 1 agora, né? Não é mais 0. E depois ele vai somar mais 1. O próximo valor dele vai ser igual a 2. Então ele vai fazer isso até chegar ao 10. No caso, por exemplo, quando eu printar bem aqui, ele vai mostrar até o 9. Por quê? Porque eu pedi para ele ser menor do que 10. Então, se eu vier, por exemplo, aqui e fizer o menor ou igual, aí ele vai chegar ao teu meu valor 10. Beleza? Então, é basicamente isso. Ele vai pegar sempre e vai ficar rodando dentro deste escopo bem aqui. Ele sempre vai ficar repetindo este bloco aqui. Então, tudo que for externo, antes dele, ele não vai rodar. É como se eu tivesse escrito basicamente várias vezes um laço de, por exemplo, ficar somando, por exemplo, placar, fazer várias vezes este bem aqui, ó. Ficar fazendo várias vezes este tipo de código, certo? Só que eu precisei escrever tão somente uma vez para ele fazer isso. Outra coisa, como vocês observaram aqui, né? Eu tenho este tipo de operação bem aqui que ainda não foi mostrada. Este tipo de operação, para que serve? Serve basicamente para retirar todo estas letras para poder resumir o código. Então, quando eu quero somar algo com ele mesmo, o que eu faço? Eu coloco bem aqui um mais. E ele vai funcionar do mesmo jeito. No caso, é a mesma coisa que eu vou só deixar aqui escrito, né, para poder vocês terem isso escrito também, mas isso aqui é basicamente igual a eu fazer isto bem aqui, ó. Certo? Então, é a mesma coisa. Ele vai funcionar da mesma forma. Agora, indo para a parte do laço for, né? No for, o que a gente vai ter? O for, ele é como se fosse um laço de repetição, só que ele é um laço de iteração, ou seja, ele vai percorrer uma estrutura até um certo ponto que já foi delimitado, entende? Não é como o while, por exemplo, que roda até uma condição ser verdadeira ou falsa. No caso do for, ele vai rodar até ele percorrer um elemento iterável completamente. O que são elementos iteráveis ou o que são variáveis iteráveis? São, por exemplo, as listas, certo? Que eu comentei na segunda aula. São também os dicionários, as tuplas e todos esses outros tipos de elementos. E um tipo de elemento iterável também é a string. Ela é um tipo de elemento iterável, então eu consigo percorrer ela com for, certo? Por exemplo, vamos dizer que eu tenho aqui um nome. Beleza? E esse nome aqui, ele vai ser, por exemplo, Cássio Uno, certo? Esse nome aqui, como é que eu vou fazer para percorrer ele? Eu vou escrever for, certo? Vou colocar o nome de uma variável, por exemplo, eu vou nomear que ela não precisa ser anteriormente nomeada para ela poder ser chamada no laço for. E é até bom que ela não seja nomeada. E eu vou dizer para letra dentro, no caso o in do inglês, né, ele significa meio como se fosse dentro daquilo, da variável nome, eu quero que ele printe para mim a letra. Beleza? Eu vou rodar o código e vou explicar para vocês. O que ele está fazendo aqui basicamente? Ele está vendo bem aqui, ó, na minha variável, ó. Estou passando aqui, ó, for para letra, essa variável letra que está sendo passada dentro do print, ele vai percorrer tudo que está dentro de nome, certo? Então, o que ele vai fazer? Ele vai vir primeiro aqui e vai pegar o primeiro elemento, que é esse C maiúsculo, e vai associar esse C maiúsculo a essa minha letra bem aqui, beleza? E ele vai pegar e vai printar esse meu C maiúsculo aqui. A mesma coisa para o A e para o S, para o I e para todo o restante. E até basicamente para o espaço, que também está bem aqui, ó. Certo? E ele vai mostrar bem aqui, ó, onde eu estou grifando. Certo? Então, o que ele vai percorrer? Ele vai percorrer um elemento iterável. Por exemplo, eu poderia ter escrito isso aqui como sendo uma lista de coisas. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho aqui um oi, tenho aqui um 90, esse valor aqui, e tenho aqui também, por exemplo, um 10 no final.
um dash do tipo float. Quando eu rodar isso aqui, ele vai percorrer todos os elementos dessa minha lista. Basicamente, ele pega o primeiro elemento, depois ele vai pegar o segundo elemento completo. Como é uma lista, ele está percorrendo os índices, certo? Esse aqui é o meu índice 0, esse aqui é o meu índice 1, e esse aqui 2 e assim por diante. Então, o que ele vai fazer? Ele vai percorrer tudo aqui de uma vez só. Então, ele, por exemplo, no caso da primeira vez, eu coloquei somente uma string, então ele vai percorrer os elementos da string, mas como essa string agora está dentro de uma lista, ele vai percorrer a string completa. Então, o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui, ó. Primeiro elemento, número 1. Aí ele vai passar aqui esse número 1 para essa letra, e ele vai printar bem aqui o número 1, porque eu mandei ele printar, certo? Depois, ele vai vir bem aqui e vai percorrer o segundo elemento, que é o oi, certo? E ele vai vir aqui e vai passar para essa minha variável letra o oi. Então, ele vai vir e vai printar o oi. Vocês estão vendo que ele está separado bem aqui, ó? Então, é porque o que acontece? Ele vai fazer primeiro uma execução desse bloco, depois outra execução desse bloco e até findar toda a minha lista, certo? Então, ele vai basicamente fazer isso no meu laço for. O laço for eu considero o mais difícil de se aprender. Então, é bom que vocês, antes de... Sempre, claro, né? Vocês devem estar com o computador aberto e com o Jupyter Notebook aberto para estar fazendo os processos junto comigo, porque senão não tem como aprender programação se não fizer isso. E o que acontece? O laço for, ele precisa de uma destreza melhor para você conseguir compreender ele. Então, quando vocês estiverem, fecharem a videoaula ou agora mesmo, dê um pause e vão fazendo vários exemplos para vocês poderem conseguir entender o for, certo? Por quê? Porque a partir de agora vai ficar cada vez mais complexo. E agora, por exemplo, eu vou ensinar para vocês como mesclar estruturas de controle. Então, basicamente, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar usando, por exemplo, o if junto com o while, o for junto com o if e etc. Certo? Por exemplo, eu vou estar explicando esse código aqui que eu coloquei aqui no meu slide, para vocês estarem compreendendo antes da gente ir para a parte do código em si. Basicamente aqui eu estou mesclando a minha estrutura if com outra if, certo? Só que está uma contida dentro da outra, lembra? Que eu disse que tudo vai ser executado dentro do escopo. Então basicamente esse valor bem aqui, ele está dentro do escopo dessa minha condição, certo? Então o que eu vou estar fazendo aqui, ó? Basicamente, eu estou fazendo um programa que mais específico do que aquele primeiro que eu tinha mostrado para vocês, do pode dirigir ou não pode dirigir. E ele vai estar mostrando aqui para mim, ó, se a pessoa ela tem uma idade maior que 18, maior ou igual a 18 anos, ele vai vir para esse bloco de código bem aqui, ó, certo? Agora, eu estou perguntando, ela tem carteira? Se ela não tiver carteira, se ela tiver carteira, ela pode dirigir. Se ela não tiver, se não, né, ela não pode dirigir sem carteira. Mas ela é maior do que 18 anos e ela não tem carteira, então ela não pode dirigir sem carteira. Agora, se esse valor aqui de idade for menor do que o meu 18, ele vai só printar que ela não pode dirigir, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa. Vamos dizer aqui agora que eu tenha... Vou repetir o mesmo código lá, né? Eu vou passar aqui a idade de uma pessoa e a idade dessa pessoa vai ser o valor de 10 anos, beleza? E eu vou passar aqui if, se essa idade for menor do que 19, certo? No caso, aliás, desculpa, menor que 17, que é a mesma coisa que fazer menor ou igual a 18, eu vou estar printando aqui para mim, pode dirigir, beleza? Se não, eu quero que ela printe para mim que ela não pode, pois não tem idade, certo? Então ele vai estar rodando aqui. Desculpa, é maior, perdão, eu já ia falar. Então, basicamente, ele está verificando aqui, ó, essa condição é verdadeira ou falsa? Ela é falsa. Então, o que acontece? Ele vai vir para o próximo, que é o se não.
Agora, por exemplo, se eu quero meter uma condição dentro desta condição, o que que eu faço? Eu venho aqui e coloco um tab, ou seja, uma indentação, para você poder dizer que o que está acontecendo está dentro do escopo do meu if. Então, vou passar outro if aqui, eu não vou passar um else, porque é como se eu estivesse iniciando uma nova condição, e eu vou passar esse if bem aqui e vou dizer, por exemplo, vou criar outra variável aqui, que eu vou dizer tem carteira, e eu vou passar já um valor booleano diretamente para ela, certo? Que no caso seria um sim. Aí ele vai pegar e vai mostrar, vou pedir aqui para perguntar, né? Tem carteira? Dois pontos, por quê? Porque isso aqui já é um valor booleano, eu não preciso fazer nenhum tipo de comparação para saber se isso é ou não verdadeiro. E ele vai printar para mim, pode dirigir. Se não acontecer isso, eu vou colocar um else, tem carteira. Vou usar o else só para exemplificar, mas geralmente eu usaria um else mesmo. E eu vou colocar bem aqui, no caso, isso aqui tem que estar dentro do escopo, então mais uma indentação, e isso aqui também. Aí eu vou colocar bem aqui, print, tem idade, mas não tem carteira. Beleza? Quando eu rodar aqui o código, o que que ele vai me apresentar? Ele vai me apresentar, primeira coisa, o que que ele vai fazer? Ele vai verificar se a pessoa se ela é maior do que 17 anos. Não é? Então esse bloco bem aqui inteiro, ele vai pegar e não vai rodar. E vai vir para este bloco bem aqui, que é o do else. Beleza? Agora, se ele tivesse, por mais que esteja true aqui, ele não vai chegar a rodar este bloco de código para poder mostrar estes prints bem aqui. Ele vai somente pular para cá para o meu else. Agora, por exemplo, se isso aqui fosse 20 anos, o que acontece? Quando eu rodasse, o que que ele ia fazer? Ele ia vir bem aqui, ia verificar que isso aqui é uma condição verdadeira e iria para este bloco de código aqui. Aí ele ia verificar o quê? Se a pessoa tem carteira ou não. Como ela tem carteira, ou seja, como eu estou passando um valor booleano puramente aqui, que é um true, o que que ele vai fazer? Ele vai rodar aqui, ó, if, se tem carteira, no caso isso aqui é true, então vai rodar este bem aqui, ó. Não vai rodar este daqui de baixo, beleza? Então, quando eu rodo isso aqui, ele vai aparecer para mim que ela pode dirigir. Agora, se eu passo um valor booleano false aqui, que no caso, o que que ele vai fazer aqui? Ele vai vir bem aqui e vai verificar. Ela tem carteira? Não, não tem carteira. Então, este código aqui não vai ser rodado. Agora, por exemplo, aqui no meu else, o que que ele vai fazer? Ele vai verificar se ela tem carteira. Só que ela não tem carteira e eu passei um valor booleano, certo? No caso, puramente falso. Então, ele também não vai rodar este bloco de código bem aqui, ó, como vou rodar bem aqui agora só para mostrar. Ele não vai aparecer nada. Agora, por exemplo, se eu venho bem aqui, passo um else, quando eu rodar este meu bloco de código, ele vai aparecer que ela tem idade, mas não tem carteira. Por quê? Porque o else, ele é o se não. Então, ele não vai depender de valores booleanos. Ele vai, se aquilo não rodar, eu vou rodar isso, entendeu? Por isso, eu só posso ter somente um else por bloco de código de if, certo? Por exemplo, aqui eu tenho dois elses, mas este bloco de código é diferente deste bem aqui maiorzão, que eu vou pintar de azul para vocês verem, ó. No caso, este bloco bem aqui, ele não pertence a este bem aqui, ó. Ele não roda em conjunto, ele roda dependente deste if aqui. Beleza? Essa parte ela pode ser um pouco confusa, por isso que eu peço para vocês que vocês fiquem fazendo exemplos, pensando em coisas para poder resolver esse tipo de problema. Eu poderia fazer, por exemplo, isso aqui com while junto, com for junto, e fazer de infinitas formas para poder estar rodando este código, certo? Então, basicamente é isso. Eu posso estar aqui, ó, também, por exemplo, vou fazer um exemplo bem rápido aqui, só para vocês entenderem. Eu vou passar aqui, eu tenho uma lista, e eu vou dizer que essa lista bem aqui, ela tem esses seguintes valores de idade, 18, vou passar aqui lista de idades o nome. Certo? 18, 19, 10, 8 e 80, beleza? E eu vou pedir aqui, por exemplo, um for, para eu dizer que essas idades
elas estão contidas dentro dessa minha lista de idades, certo? Quando eu pedir para ele printar aqui as minhas idades, ele vai mostrar para mim uma por uma aqui dentro. 18, 19, 10, 8 e 80, beleza? O que acontece? Quando eu venho bem aqui e eu passo, por exemplo, um if aqui dentro e eu falo aqui, por exemplo, se essa idade ela for maior que, deixa eu pensar, do que 15, certo? Eu vou dizer, aliás, eu vou colocar print maior que 18, maior ou igual a 18. Eu vou colocar aqui que ele é maior de idade. Se não, eu quero que ele printe para mim que ele é menor de idade. E aqui eu vou pedir para ele mostrar qual é a idade. No caso, eu vou colocar um vírgula. Isso aí eu vou ensinar na próxima aula para vocês. Idade. E aqui, idade, certo? Aí eu vou rodar o código e ele vai aparecer para mim aqui. Deixa eu ver o que está errado aqui. Idades, desculpa. Essa aí ele pegou a variável daqui de cima, no caso. Aí, ó, basicamente o que ele vai fazer? Deixa eu colocar um dos pontos aqui, só para ficar melhor de visualizar. Ele vai ver aqui, ó, é maior de idade. Acho que eu errei alguma coisa. Tá, é maior ou igual a 18, certo? Se ele for maior ou igual a 18, 18 eu passo. Bem aqui. Desculpa, eu acho que eu escrevi alguma coisa errada por aqui. A idade deixe aqui também. Então, ó, para vocês verem como é importante, né, a gente estar sempre utilizando o nome das variáveis certas, porque ele estava resgatando essa variável idade daqui de cima, mas na verdade a variável que eu estou repassando para cá é idades. Então, basicamente, o que eu tenho aqui, ó? Tenho que 18 ele é maior de idade, o 19 ele é maior de idade e o 10 ele é menor de idade. Porque o que ele está fazendo? Ele está pegando o primeiro valor e repassando dentro dessa variável idade. E depois ele está vindo bem aqui, certo? Ó, 18 está repassando 18 aqui. O 18, ele é maior ou igual a 18? Ele é maior ou igual a 18. Então, vou rodar este bloco de código bem aqui. Agora, depois ele vai vir bem aqui, quando ele chegar no 10, por exemplo. Ele vai passar o 10 bem aqui, vai verificar que esta condição é falsa e vai vir para esta bem aqui, ó. Certo? E vai colocar para mim um print que ele é menor de idade. Beleza? Então, basicamente é isso. Na próxima aula, a gente já vai estar vendo, por exemplo, alguns comandos para manipular os dados, no caso que a gente vai estar inserindo, por exemplo, o input, o print, que agora eu vou estar ensinando para vocês de fato, o int, o float e dentre outros tipos de manipulação de dados. E essa vai ser a nossa última aula do segundo slide, e depois disso a gente vai passar para a próxima etapa do curso de Python. Não mais é isso, muito obrigado.